Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos eu deixo no nosso comentário fixado e também deixo na descrição do nosso vídeo. Acessem por ali, na hora de realizar o seu depósito, faça com o nosso cupom GODOY1x e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Tem amistosos, você pode aproveitar o jogo Londrina-Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino e principalmente a última rodada decisiva, fase de grupos da Copa do Nordeste. Você também aproveita na 1xBet com o nosso cupom GODOY1x, beleza? Bom galera, chegamos ao fim dessa data FIFA. Eu acho que tem algumas coisas aqui pra gente falar. Primeiro, sobre os minutos dos jogadores do Flamengo, sobre os jogadores do Flamengo na data FIFA. Eu acho que o Flamengo sai ali com um saldo positivo. O Pulgar acabou, não precisou ir para a seleção chilena, já tá passando por fortalecimento, transição no Flamengo, já vai retornando. O Arrascaeta jogou 25 minutos na primeira partida e agora na última contra a Costa do Marfim, cerca de 45 minutos. Então, mais ou menos ali uns 70 minutos. 45 minutos também que jogou contra a Costa do Marfim o De La Cruz. Então, só 45 minutos de 180 disputados. O Vinha atuou no jogo do Uruguai contra a seleção de Costa do Marfim. O Varela nem jogou contra a seleção de Costa do Marfim, só na primeira partida contra o País Basco, depois foi liberado no nascimento do filho dele. O Ayrton Lucas passou zerado nenhum minuto, teve oportunidade com o Dorival, já o Fabrício Bruno que jogou. E o Fabrício Bruno que acabou sendo o grande ponto positivo dentre esses todos os jogadores que foram selecionados. A passagem do Fabrício Bruno na seleção brasileira teve destaque. Ele fez mais uma boa partida contra a Espanha e até ele foi perguntado sobre essas críticas, foi perguntado tal, e aí ele acabou falando de algo que chamou muita atenção, que foi: as pessoas julgam muito o livro pela capa e talvez não tenham muito entendimento. Eu nunca me deixei levar pelas críticas, sempre tive resiliência, minha mentalidade é muito forte. Por isso que eu faço um acompanhamento psicológico para não deixar isso me abater. Feliz por ter vindo aqui e me apresentado para o futebol europeu. E o Fabrício tem esse objetivo, cara? E pode ser que ele consiga cumprir apesar da idade, claro que não na primeira prateleira, mas talvez ali clubes intermediários conseguir jogar na Europa, talvez, tem algumas oportunidades. O cartão de visita ele tá ali mostrando, apesar da idade, já ser praticamente, é um contraponto importante para os europeus, mas dependendo do clube, eles ignoram isso e contratam, talvez ele consiga cumprir com esse objetivo dele. Que eu sempre falei para vocês sobre o Fabrício Bruno, desde a sua apresentação no Flamengo, depois na sua renovação, que teve aquela outra, é a cabeça dele, a mentalidade dele. Não é à toa até que ele buscou um acompanhamento psicológico à parte, O Flamengo acaba não dando essa condição direta, mas você vê, a mentalidade ali do rapaz parece ser muito focado também, muito centrado no que quer. Bom, sobre a seleção brasileira, eu queria falar para vocês, a gente vai tentar encurtar bastante, porque é um assunto muito extenso. Passa hoje pela seleção do Dorival Júnior, mas enfim, é o seguinte, me causa primeiro um certo incômodo quando a gente vê jogos da seleção brasileira, porque a gente está vendo o quê? Primeiro a gente tem que entender o que é seleção brasileira, A seleção brasileira é o ápice e o ponto final, Não está nada acima da seleção brasileira, Não tem como desenvolver nada acima do trabalho da seleção brasileira. Ali seria o trabalho pronto, sobre completo, reúne todos esses jogadores e forma ali o que seria o trabalho de excelência, digamos assim. O técnico Dorival Júnior chegou agora, então assim, não tem muito o que fazer. Ali era o papo mesmo, vê nitidamente que é questão de papo, é improviso, óbvio, não tem muito, vê que não tem muito o que fazer. Agora, a grande questão, que pra mim é um choque que eu não consigo ainda me acostumar, algumas pessoas talvez já tenham se acostumado, é que esse resultado final, ele vem dos clubes e ele vem da formação dos clubes. Então, a nossa base e chega ali. Cara, todos esses jogadores são bons, Já começo por aí, porque senão, você tá falando que... Não. Todos esses jogadores são bons. Eu não estou falando da qualidade deles, eu estou falando da característica deles. Por isso que a gente tem que ter talvez um pouquinho mais de maturidade para entender aqui. A característica é força e velocidade. Minha opinião, para a seleção brasileira, não fala sobre a seleção brasileira, fala como a gente está trabalhando aqui embaixo. Os jogadores da seleção brasileira, eles são bons. Isso aí é óbvio. Agora é força e velocidade. Força e velocidade. A gente reduziu o nosso futebol
a força e velocidade. O Dorival Júnior, ele vai se adaptar a isso? Vai, ele até gosta disso. Ele gosta de força, ele gosta de velocidade, até pela forma de se jogar. Então, assim, você vai dar as individualidades para os jogadores da frente e essa improvisação com força e velocidade, você vai. Óbvio que vai competir. É um estilo de jogo extremamente competitivo. Seja o coletivo, a gente não tá falando de falta de competitividade, você viu ontem, o Brasil era pra ter ganho, né? Moralmente o Brasil ganhou, né? O juizão, né? Moralmente o Brasil ganhou, mas o Brasil vai competir, vai ser competitivo, óbvio. Mas o caminho que o nosso futebol, a gente tá falando sobre o caminho que o nosso futebol levou, né? O caminho, ele é de força e ele é de velocidade, que é uma característica que não começa na seleção brasileira, ou não tá na seleção brasileira, é uma herança. Por quê? Essa forma ela é competitiva para você vencer. Perfeito. A seleção brasileira quer vencer, o Dorival hoje quer vencer, o Diniz ontem queria vencer, o Tite lá atrás queria vencer, perfeito. Então você vai vencer. Seleção brasileira, você vence. Esse modelo vem dos clubes. Profissional. Qual é o conceito do clube profissional, né? Porra, o que o Flamengo, o Corinthians, o Fluminense, o Palmeiras querem? Eles querem vencer. Então você mantém isso. Base. O que a base, o que a nossa base está querendo? Ela está querendo vencer. Ela não tá querendo formar. Ela tá querendo vencer. Ah, mas é sub-20 campeonato? Ela quer vencer. Sub-17? Ela quer vencer. Sub-15? E aí você começa a viciar o futebol para um sentido de força, velocidade, força, velocidade. Porque na base, com muita força, com muita velocidade, tem muitos garotos talentosíssimos na base, por isso que esse assunto ele é muito aprofundado, então assim, é muito difícil até a gente debater em vídeo do YouTube. Mas vamos lá. Tem muito garoto talentosíssimo na base, muito talentosíssimo, mas ele não tem a força e não tem a velocidade. Então ele não compete. Ele não vai te dar o resultado final. Ele vai te dar um jogo melhor jogado. Ele vai te dar algo mais próximo daquilo que a gente imagina no profissional como qualidade de jogo. Ele vai te dar menos bíceps femoral e mais massa cefálica. Se é que vocês entendem. Mas é verdade. Né? Não vai ter tanta musculatura, mas vai ter jogo. Com isso, ele vai ter muita dificuldade na base. Porque a base está priorizando força e velocidade. Ele não vai te dar resultado. Não dar resultado na base está implicando os profissionais na base já estão buscando, e isso vai... Você chega na seleção. Quando você chega na seleção, você está repetindo o mesmo método. Eu já trato com todo respeito a todos esses jogadores, repito, eu não estou falando da qualidade deles, eles têm qualidade, estou falando da característica deles. A gente não tem meia controlador. A seleção brasileira não tem meia controlador. Mas não tem porque o Dorival não quer. Não tem porque não tem. Convenhamos, gente, a convocação tem que ser por aí mesmo. É o quê? Um nome ou outro, talvez. Um torcedor talvez queira dois nomezinhos ali. Mas é isso aí. A gente não tem. A gente tem força e velocidade. Real Madrid. Vinícius Júnior, um protagonista. O que ele tem? Velocidade. Força, técnica baseado na velocidade e na força. Não é no controle. Manchester City, não tem brasileiro com controle. Que time controla? Pega o Bayern de Munique, controle. E tem uma outra questão, não tem jogador brasileiro, perdão, não tem controle. Vamos pegar aqui o Bayern de Munique, pra gente fazer uma reflexão. Musiala. Se o Musiala fosse formado na base do futebol brasileiro e hoje ele fosse um jogador brasileiro, jogaria num 4-2-3-1, teria a variação no 4-3-3, o Musiala ia ser o pontinho esquerdo. Só. Não porque ele não trabalha na ponta esquerda. Ele trabalha na ponta esquerda, mas ele não trabalha só na ponta esquerda. A gente não forma mais no futebol brasileiro, e ficou claro, tá claro pra mim isso, quando a gente vê os jogos da seleção que a gente tá vendo, né? A gente não trabalha mais jogador aqui. Ou a gente trabalha ofensivamente jogadores da ponta e coloca um qualquer um aqui. Ele está aqui porque ele é muito bom aqui e aqui. Ele é muito bom aqui e aí ele acaba caindo aqui. Mas a gente não trabalha, a gente não tem mais esse jogador aqui. A gente não tem esse jogador aqui. A carência é enorme para esse jogador aqui, para trabalhar aqui. Os nossos criativos, os nossos jogadores habilidosos, eles estão tudo pela ponta. Todos pela ponta. Então assim, cara, me incomoda um pouco. É um time competitivo, é um time viril, bastante. É um time com muita disposição, muito. Isso aí, todos eles têm muita disposição. Agora, bruto. Bruto. É um time bruto. Com todo respeito aos atletas, pela sua forma de jogar, pela forma que eles foram formados até, forjados, é um time bruto. E chamou muito a minha atenção algumas palavras do Dorival Júnior, que eu acho que corroboram muito com o que é hoje o futebol brasileiro, e a gente está falando de seleção brasileira. O Dorival falou, numa resposta só, ele falou as palavras energia, força, encurtar a marcação, vibra, buscar
e sentimento. Mas eu acho que é o retrato. Mérito até pelo empate, por isso a gente tá falando de resultado. Poderia ter ganho, deveria ter ganho, mas é exatamente isso. É força, é busca, é não sei o que, é pouca técnica. É pouca qualidade individual. É de fato um empobrecimento individual e o coletivo. Agora quem vem lá de trás e, óbvio, reflete no mais alto ponto. Seleção brasileira, hoje comandada pelo Dorival. Grande abraço a todos vocês, se cuidem, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos, valeu!